Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. Eu queria antes pedir para você compartilhar esse vídeo, curta, comente também. É muito importante porque isso engaja o canal e força aí o YouTube a divulgar o vídeo, o canal também. Não é que sejamos bênção. Eu quero falar uma coisa e eu fiz alguns vídeos aí há um tempo atrás e foi como um testemunho, né? Só que assim, muitas vezes, tá? E sirva para todos vocês, tá? Nem sempre, nem sempre, o fruto de você dizer a verdade vai ser um fruto de paz, vai produzir de fato uma edificação. E às vezes é bom a gente só simplesmente nos calarmos e ficarmos no nosso canto e entregar tudo nas mãos do Senhor, tá bom? Somente isso que eu tenho para falar para vocês, e que nesse tempo nós vamos focar nas Escrituras, focar no Senhor. Para você, irmãos, que tá fraco, não tem orado ou tem tido dificuldades neste tempo, eu queria trazer uma palavra para você entender, porque é o que nós estamos vivendo, tá bom? E tem irmãos, tem irmãs que já, olha, falam que, nossa, nós vamos ter aí só mais 5, 10, 20 anos pela frente. Não tem como ninguém afirmar isso, tá? Definitivamente não tem como. Não existe data. Ninguém pode dar uma data para o fim. Quando Yeshua esteve conosco, ele disse, não é? Ninguém sabe daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então vamos lá, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então é interessante, nós entendemos que estamos já, né, vivendo as dores de parto. Mas lembre-se, né, a mulher, quando ela vai ter filho, as contrações, as dores do parto, ela vai se intensificando quanto mais próximo estiver do nascimento. Quanto mais se aproxima do nascimento do bebê, mais as dores aumentam, a duração da dor também se intensifica, né? E fica cada vez mais aguda. Então tem esse porém. Então, quanto mais você vê intensificado, quanto pior ficar, é sinal de que nós estamos vendo nascer, né? E o que é que vai nascer? Vai nascer uma nova era. Vai nascer o último governo mundial. E a Bíblia diz que vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor vai vir como ladrão. O dia do Senhor não é o arrebatamento, tá? Não é o Senhor aparecer nos ares. O dia do Senhor é o dia da vingança, que ele vai exercer sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Haverá um dia de vingança, isso já está escrito. E vai ser como? Qual é o sinal para nós? Este é o sinal. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quando todos estiverem dizendo, agora sim, estamos em paz, estamos seguros, agora enfim, estamos bem, tudo resolvido. Pronto, virá uma repentina destruição. Por que virá uma repentina destruição? Porque quem vai se erguer em vingança é o próprio Deus. E o que o Senhor diz para nós, olha só nesse tempo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja,
Vocês já estão atentos, vocês já foram resgatados. Olha só, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigia. Vigiar é o quê? Vigiar é olhar para fora. A gente olha para fora, olha o que está acontecendo no mundo. Porque o Senhor manda vigiar, olha, atente aos sinais. Quando vocês virem isso e isso, então saber, é o fim. Nós não estamos mais dormindo, vocês não dormem mais, vocês sabem os tempos e as eras, vocês já têm um estudo muito profundo, vocês já têm uma consciência de muita coisa. Então o que o Senhor está dizendo é vigiem e sejam sóbrios. Não deixe que nada tire a sobriedade de vocês, que nada vos mova da vossa calma, da vossa posição. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Olha só, Deus não nos destinou para a ira. O dia da ira que virá sobre o mundo não é para nós, os salvos. Verso 10. Sobre o Senhor que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dá ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Olha isso, tá? Mantenha o espírito aceso na tua vida. A Bíblia diz isso, verso 20, Shaul falando, Paulo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Esses textos aqui, ele está dando para a igreja de Tessalônica, ele está dando uma admoestação, olha, se alegrem sempre, mantenham firmes a alegria, e isso aqui independe da sua condição. Orai sem cessar, esteja em oração, oração constante. A oração te mantém alerta. A oração, irmãos, a busca do Senhor, quando você ora e tem relacionamento com Deus, é isso que vai manter aceso dentro de você o Espírito. O Espírito é a menorá do Deus Todo-Poderoso. É aquele candelabro, é os 7 Espíritos, não é, que vai manter aceso a luz dentro de você. A Bíblia ainda diz, não desprezeis as profecias, há muitas profecias, e não despreze-a. Tanto o que você ouve, examine tudo, tudo. Examine à luz das Escrituras. E retende aquilo que é bom. Ouviu qualquer coisa que você ouviu, qualquer coisa que você viveu. Extraia o bem daquilo, extraia o que aconteceu de bom. O que é mal, jogue fora. E o verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Se você vê que algo vai ficar ruim, se você vê naquilo possibilidade de acontecer um erro, de cometer um pecado, de causar um problema, então nem vá, nem permaneça naquilo. Não dê brecha para o mal. Nós estamos vivendo este tempo. E você quer ver como nós estamos vivendo este tempo, em que nível nós estamos? Então vamos para o texto de Lucas. Lucas, capítulo 21. Né? O Senhor fala sobre isso. Né? Devemos ser vigilantes, é o que a palavra diz. Lucas 21:34 diz, e olhai por vós. É o Senhor Yeshua falando, tá? E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O Senhor está dizendo, não é que você deve deixar de viver, deixe de sonhar, não, largue tudo e agora espere só a volta.
Não deixa isso tomar o teu coração. Irmãos, isso é muito fácil de acontecer, isso é muito fácil, sabe por quê? Nós estamos vivendo uma era em que a economia do mundo está quebrando, as pessoas não têm mais condição de nada, e as pessoas estão sendo levadas à desesperança. É o que eu falei em vídeo passado, quanto menos recursos as pessoas têm, elas vivem sempre para conseguir pagar o dia de hoje, para comprar o de hoje. E quando você fica muito focado no agora, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, você não planeja para o futuro porque você não tem o futuro. Você nunca tem recurso suficiente para o amanhã, para o futuro. Logo, a sua esperança ela é minada, ela é corroída. E o seu coração é tomado de desespero, sempre por eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quando o Senhor diz, não deixa. Não deixa o teu coração ficar carregado. Se o teu coração ficar extremamente carregado, então não haverá espaço para o Senhor sufocando, você vai se encher de todas essas coisas e não vai caber mais no teu coração espaço para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum, para a comunhão. O verso 35, porque virá, esse dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Não tem jeito, é um laço, a humanidade foi enlaçada. Imagina, foi criada uma armadilha e toda a humanidade caiu nela. Verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A palavra diz, orem, orem, guardem os vossos corações e estejam em oração, estejam vigilantes, para que o Senhor vos ache digno de naquele dia vocês escapar disso tudo. Então há escape. Verso 37, e ele continua, isso aqui é o que ele ensinava, olha, e de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava num monte chamado das Oliveiras para orar, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão tendo os corações totalmente roubados, roubados o tempo todo. Nosso tempo é roubado, a fé das pessoas são roubadas, quantas pessoas estão tendo decepções, frustrações. Irmãos, mas você não pode deixar essas coisas. Por que eu comecei o vídeo falando das coisas, né, dos vídeos que eu fiz, dos testemunhos, seja falando a verdade ou não, se isso não contribui para a edificação, não adianta, né? Tem pessoas que estão buscando ao Senhor com sinceridade de coração e mesmo que ela esteja no lugar mais errado do mundo, que o Senhor tenha misericórdia e a ajude e auxilie. Busquemos isso. Mas eu quero deixar para você um seguinte, irmãos, a Terra, nós estamos vivendo um período na humanidade que a Terra está vivendo isso aqui, ó. A Terra está vivendo exatamente isso aqui, ó. A humanidade nos últimos dias, em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e está muito trabalhoso, está muito pesado. Irmãos, está difícil demais se manter, porque tudo coopera para esfriar a fé do povo, para esfriar o amor. E isso é um trabalho meu e seu. Não adianta você orar ao Senhor, Senhor, não deixe o amor no meu coração se esfriar. Isso é um trabalho nosso. Então busque ao Senhor, lute pela tua confiança. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Nossa, são pessoas desprovidas de sentimentos, elas não têm sentimentos, são cascas mortas, são seres mortos sobre a terra. E tá cheio disso, de pessoas que se envolvem com as pessoas, elas estão infiltradas em tudo que é lugar. Olha só, haverão homens, e Paulo tá falando de pessoas. Eu postei vários vídeos, inclusive, aí, eu dei alertas, né, sobre essas pessoas. Isso aqui tá expressando claramente a personalidade de um narcisista.
São pessoas, irmãos, eles estão dentro das religiões. E essas pessoas têm assim, ó, eles são fissurados na imagem de Moisés, no poder que ele detinha, na governança dele, mas eles não são nem um pouco parecidos com eles no amor e na mansidão. E olha só, essas pessoas são sem afeto natural, ou seja, eles não têm amor. Olha o que a palavra vai dizer, são irreconciliáveis, são caluniadores, intemperantes. Intemperantes, eles não têm autocontrole. Eles não têm autocontrole. Eles são cruéis, sem amor para com os bons. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sim, dos deleites, é dos seus prazeres. Os seus interesses estão acima de Deus. Eles apenas usam de Deus. Olha só, verso 5. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, a Bíblia diz: afasta-te. Não podem ser amigo dessas pessoas. Não está falando de ímpio. Isso aqui não está falando de um ímpio que vive no mundo. Que infelizmente, irmãos, olha, ou felizmente, não sei, as pessoas que vivem no mundo e que não conhecem ao Senhor, a gente vive, a gente trabalha, a gente tem que ter relacionamento com elas. Não tem jeito. Como o apóstolo Paulo disse, senão você vai ter que sair do mundo. E não é esse o propósito. Mas a Bíblia diz desses aí que estão infiltrados na religião, eles estão infiltrados em toda a terra. E são pessoas que estão trabalhando usadas pelo mal e têm destruído vidas, esfriado o amor de muitos. Não olhem para o homem, olhem para o Senhor. Olha só o verso 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Irmãos, eu deixo bem claro isso aqui para vocês, eu enfatizo isso. Não irão, porém, avante, porque a todos vai ser manifesto o seu desvario, o que eles fizeram em oculto, o mal que foi feito em toda a terra por essas pessoas, por líderes que estão em todos os lugares, principalmente na política, né? Veja aí, irmãos, qual é o líder mundial que cuida das ovelhas, que cuida das pessoas. E tem pessoas que acham que só porque a pessoa é um líder político, a Bíblia não está falando dela, a Bíblia está falando de todos esses, sabe por quê? Porque todos eles são linhagem judaica, são linhagens, irmãos do Messias, mas que escolheram fazer aquilo que está escrito, a parábola que Yeshua falou. O dono da vinha foi embora e deixou os cuidados de seus servos e mandou vir outros servos buscar a colheita, e eles pegaram esse servo, maltrataram, espancaram, e ele voltou e não deram a colheita. Eles se apossaram da terra do Senhor, e o Senhor mandou outra pessoa, outro servo, a este eles mataram. Por último, o Senhor da vinha mandou então o seu filho e pensou: eu vou mandar meu filho, estes eles vão respeitar, pois eles pegaram o filho do Senhor do campo, espancaram e mataram o filho e se apossaram da sua vinha. Você imagina o que vai acontecer quando o Senhor deste campo voltar para tomar conta da sua terra e pedir conta destes homens que tomaram conta dos campos? Eles estão tomando tudo da humanidade, empobrecendo os homens, atacando perversamente a religião, a fé do povo, porque tudo que é antibíblico prospera nesse mundo. Tudo que é contra a palavra de Deus prospera, vai para frente. Mas se é algo que a Bíblia manda fazer, se é bíblico, as pessoas ficam, sabe, com comichões no ouvido. É duro ouvir a palavra de Deus, não é? É duro ouvir a palavra de Deus. A verdade incomoda, as pessoas não querem a verdade, as pessoas não querem. Elas não querem. Acredite isso. Mas nós vamos seguir confiando no Senhor. Está cheio disso aqui. E sabe qual é pior, irmãos? É que é difícil perceber essas pessoas, porque elas têm a aparência de piedade. Elas têm a aparência de que amam.
Mas é uma mentira, só quem vive perto, só quem está junto, sabe do que é, do quão destrutivo aquilo é. E só tem um caminho, saia, e saia em shalom, saia em paz e viva a tua vida. É só isso. Timóteo continua, né? Timóteo continua, não, antes, na primeira carta em Timóteo, 1 Timóteo 4, vai falar das pessoas deste tempo que nós estamos vivendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, os demônios, o próprio maligno, ele conhece a Bíblia mais do que nós, tá? Lembre que eles estão aqui desde o princípio da humanidade. Eles são mais velhos do que nós, bem mais velhos. Antes da humanidade ser criada. Então, assim, são pessoas que conhecem perfeitamente toda a engenharia do mundo. E eles manipulam perfeitamente a palavra de Deus. Eles alteram uma, duas palavras e fazem você acreditar que está fazendo o que é correto, que está vivendo a verdade, quando na verdade você está servindo ao propósito do mal. Você está no caminho desviado. Irmãos, Paulo ele teve de lidar com isso e eu vou mostrar para você no próximo texto. Olha lá. Mas o Espírito, isso aqui é o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Assim, eles criaram uma máscara tão bem posta que eles já não sabem mais. Não há diferença entre o verdadeiro eu e o personagem que eles inventaram, tá? É isso que está acontecendo. Verso 3. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças. Pelo que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então creiam nisso. Tá bom? Creiam nisso. Onde Paulo teve de lidar com isso? Gálatas 3 vai declarar isso, tá? E você sabe como que você é corroído na sua fé, como você é levado e nem percebe? Vamos lá. Gálatas 3, a fé em Cristo supera a lei, não é? E tem gente que, irmãos, a maioria das pessoas que são religiosas, porque a religião ela aprisiona o homem, ela destrói o homem. Todo religioso vai negar esse texto e inclusive é contra o livro de Gálatas. Mas vamos lá. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Yeshua, Jesus Cristo, foi evidenciado, crucificado, certo? É emadeirado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sim, porque pela Torá ninguém recebe o Espírito Santo. Tá bom? Por guardar a lei você não recebe o Espírito. As pessoas que são imersas no Espírito Santo, no Ruach HaKodesh, você só é imerso por causa da palavra que foi pregada lá, pelo emadeiramento do Messias, pela morte do Messias, quando você morre com ele e é ressuscitado o teu espírito, então você vive novidade de vida por meio da pregação da fé. É por meio deste ato que você recebe o Espírito e não pela obra, não pelo que você guarda na lei, porque isso não é possível. Verso 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha isso. Sim, irmão, sabe por quê? Porque a religiosidade é sutil. Você tem que ser salvo pelo Messias e por conta dessa salvação você vive então a lei, você vive a lei.
Mas o problema é que tem pessoas que com ensinos sutis te levam à religiosidade. E você começa a viver uma religiosidade tão pesada, tão pesada, tão pesada, que daqui a pouco, irmãos, você pode perceber, você percebe pelos frutos, não há dons do Espírito, não há batismo com o Espírito, não há... Você não sente mais, os dons morrem, a pessoa não tem mais aquela vida com Deus, aquele relacionamento com Deus, ela não sente mais a presença como antes. Tudo se trata do mandamento, puramente do mandamento, e isso não produz vida. Mas é a fé, é Cristo, é Yeshua que te deu vida. E é por meio dele que você recebe o Espírito. Então pondere isso na sua vida. Pondere isso na sua vida. Eu deixo essa mensagem para você hoje. E que o Senhor te fortaleça e fale contigo, em nome de Yeshua.